Boa tarde, bom dia, né? Hoje nós temos a incumbência de falar sobre um assunto muito interessante, que é a área de meio ambiente e como ela se atua, né? Com dois outros conceitos, que são os conceitos de gênero, vulnerabilidade e justiça ambiental. E aí, quando a gente fala desses conceitos, o que na verdade nós vamos tratar, né, nessa apresentação, que é muito importante a gente saber, que é o conceito de gênero e sua relação com o meio ambiente, o que é vulnerabilidade e como essa vulnerabilidade ela se aplica à mulher nesse contexto e o que é a justiça ambiental, né, que tantas pessoas falam hoje em dia de justiça socioambiental, justiça ambiental. Então nós vamos falar um pouquinho disso, pelo menos uma introdução do que é isso. Para começar, nós temos que falar primeiro do que é o gênero, né, do que vem a ser isso. E para falar disso, nós temos que falar do nosso sexo biológico. Para falar disso é bem simples, né? Nós já nascemos com o nosso sexo biológico definido. Ou nós nascemos, como está aqui aparecendo no desenho, né? Nós já nascemos com o nosso sexo biológico definido entre masculino ou feminino. Então, nós nascemos ou machos ou fêmeas. Então, todas as espécies, elas nascem, né, já próprios, isso já é próprio até da reprodução, entre masculino e feminino. Mas, no entanto, a nossa convivência na cultura é onde nós formamos a nossa maneira de sermos homens e mulheres, né? E a gente pode falar que é na nossa cultura que a gente está ligada à nossa história, ao nosso contexto cultural, às formas de poder e às relações sociais. E é nesse espaço cultural, é nesse espaço do contexto social que nós nos formamos como nós somos hoje, que nós vamos nos formando como nós somos, com as nossas formas e maneiras de sermos homens e mulheres, né? Da nossa forma de se portar, da nossa forma de nos acharmos como homens e mulheres. E gênero, então, é a construção da nossa sexualidade, da nossa forma de se portar dentro da cultura, ou seja, de colocar o nosso papel dentro de um espaço de poder. Então, qual é o espaço que a mulher atua dentro da sociedade? Qual é o espaço em que o homem ele atua dentro da sociedade? Gênero, ele vai tratar definitivamente dessa circunstância da sexualidade e do sexo dentro da sociedade. Então, ele vai definir os papéis, né, da mulher e do homem dentro da sociedade. E isso é feito através da cultura e da história. Nesse contexto, existe uma filósofa muito importante que se chama Judith Butler e que ela estuda essas construções de gênero na sociedade, né? E ela fala que o nosso corpo ele se torna inteligível, ou seja, as outras pessoas nos entendem a partir do momento que a nossa forma cultural ela se normatiza com o nosso sexo. Então, o gênero está completo. É lógico que isso é uma forma limitada em que nós atuamos o nosso gênero. E aí a gente passa a entender que quando se nasce uma criança, se ele tem pênis, ele é homem, e aí ele vai ter a sua maneira de ser, ele vai ter coragem, ele vai ter racionalidade, porque ele é um homem, ele vai ter agressividade, porque ele é um homem, ele vai dominar, ele vai ser pai, e ele vai ser obrigatoriamente um heterossexual. Se o ser que nasce, ele tem vagina, então ele é uma mulher, ele vai ser frágil, ele vai ser emotivo, ele vai ser passional, ele vai ser submisso.
ele vai ser mãe e ele vai ser maternal. Então, vai ser heterossexual. Então, esses são os papéis tradicionais que a sociedade espera que as pessoas façam. Então, homens têm que se portar dessa maneira e mulheres dessa outra maneira. Quando a gente fala isso, nós estamos limitando os papéis de gênero. E a gente sabe que existem muitas formas de gênero, muitas outras formas de gênero. Mas nesse caso aqui específico, quando a gente fala em relação ao meio ambiente, nesse caso especificamente a gente vai falar do papel social que é construído para a mulher. Em qual é a sua relação com o ambiente e com a natureza. Quando a gente fala disso, então quando a gente traz o papel social da mulher, por ser ela que gera os filhos, por ser ela também que tem esses filhos, lhe é atribuído o papel social de cuidadora da família. Então, qual que é esse papel social? É ela que cuida dos filhos, é ela que cuida dos idosos, é ela que geralmente que cuida das pessoas que têm deficiência na família. Então, é ela que geralmente faz com que o lar, né, com que as pessoas que estão dentro da família sejam cuidadas. E esse papel social feminino, ainda hoje, ele determina uma submissão, né, das mulheres em relação aos homens, o que gera várias consequências. No seu cotidiano, as mulheres, por causa desse papel social, né, elas têm a sua vida mais estreitamente ligadas ao ambiente. Isso por conta desse papel social, né? Então, elas são inseridas, né, e constroem saberes que se conjugam com a natureza, né? De bem viver e de práticas do cotidiano. E por que isso? Principalmente as que têm mais dificuldade econômica. Por que que isso acontece? Porque elas não têm acesso a bens bens e serviços. Então, elas precisam, na forma em que elas se encontram, conseguir melhorar a sua vida. Então, são chás raízes, são plantas que elas conhecem da natureza para melhorar a saúde dos filhos. São formas que elas conseguem ter de alimentação por meio da natureza. Então, elas conseguem entender a natureza de uma outra forma, que não só a forma econômica, mas a forma da sustentabilidade. E elas precisam dessa natureza para sobreviver. E essa comunidade, ela é muito mais se encontra nas comunidades tradicionais, como as mulheres quilombolas, as ribeirinhas, as agricultoras, as indígenas e várias outras dessas comunidades que têm esse meio de vida muito mais ligado à natureza. Só que atualmente nós vivemos num período em que a vulnerabilidade ambiental, ela de qualquer parte da população, ela anda muito grande, né? Então, nós vivemos situações de riscos que estamos em qualquer comunidade. Então, nós vivemos períodos de cheias, períodos de seca, quer dizer, nós não temos mais climas em que a gente pode dizer que não vai ter tragédias ou problemas assim. Então, nós temos mudanças climáticas, furacões, desmatamentos. E a vulnerabilidade ambiental, ela diz respeito a qual vai ser o nosso grau de sofrimento a esse risco. Então, se existe o risco da tragédia ambiental, qual vai ser o grau de esse risco e qual será a condição de nos restabelecermos essa situação. Então, de que maneira nós vamos receber esse risco? Qual será o nosso sofrimento em relação a esse risco? E como
nós vamos conseguir nos restabelecer depois que esse risco passar. Então, quando nós vemos, por exemplo, tragédias como o caso de Mariana ou as enchentes, então, quem está mais propenso ao risco? E como depois que passou, como essas pessoas conseguem se restabelecer? Isso é importante para a gente entender o que vem a ser essa vulnerabilidade ambiental. Então, as pessoas que mais sofrem são as que são mais vulneráveis ambientalmente. E aí nós sabemos, por relatórios da ONU, por relatórios de muitas agências de pesquisas, que as partes mais vulneráveis são geralmente as comunidades que têm sua vida mais ligadas estreitamente ao ambiente. E aí, dentro dessas comunidades, as mulheres dessas comunidades são mais vulneráveis ainda, pelos motivos que nós já comentamos, porque suas vidas estão ligadas estreitamente ao meio ambiente, e também porque a gente ainda vive um sistema patriarcal, aonde a mulher ainda ela é submissa ao homem, ainda vivemos um sistema onde a mulher depende do homem, depende da sua decisão, né? A mulher ela tem um papel, como a gente já comentou, ela tem um papel histórico, cultural de cuidadora da família. Então, ela tem muitas pessoas que dependem dela nesse momento de risco ambiental, de vulnerabilidade. Então, ela sofre com isso também. Geralmente, hoje em dia nós já temos uma mudança nesse quadro, mas ainda precisa melhorar muito, que é a baixa escolaridade da mulher em alguns casos. E ainda, por mais que a escolaridade da mulher esteja melhorando, ela atua em poucos espaços de decisões, principalmente nos espaços de decisões em relação ao meio ambiente. Então, são poucos os conselhos de meio ambiente que a mulher atua. E se ela é mais vulnerável ambientalmente, deveria ser maioria nesses espaços. Então, a gente vê poucos espaços em que ela atua nessa área. A atuação do sistema de trabalho informal. Então, a gente vê as mulheres que o trabalho da mulher nessas áreas de comunidades vulneráveis, a atuação dela é bem maior no sistema de trabalho informal. Então, ela não tem a carteira de trabalho assinada, ela é a primeira que perde o emprego no momento de crise financeira, econômica, e principalmente a atividade da mulher não é vista como um trabalho formal, geralmente é vista como uma ajuda ao homem. E a falta também de autonomia financeira. Então, por mais que a mulher trabalhe, por mais que ela ganhe dinheiro, por mais que ela tenha sua renda própria, quem decide o que se faz com o dinheiro ainda é o marido. E ele decidindo, muitas vezes, a família fica descoberta. Então, nem sempre o dinheiro que se ganha pela mulher é gasto com as despesas da casa. Então, isso aumenta muito não só a vulnerabilidade ambiental, como a social e econômica da mulher e da família também. E aí, como podemos ver a educação ambiental nesse contexto? E aí, porque quando a gente fala de educação ambiental no contexto de gênero e meio ambiente, a gente precisa ver ela como um todo, como uma nova visão política do que é meio ambiente em relação a isso. Bom, a educação ambiental, ela tem uma visão política, né, do que é a questão de gênero, né, que como uma questão cultural. Então, se ela é uma questão cultural, ela pode ser revista. Então, essas frases do tipo, a mulher é guardiã da natureza, e fica por isso mesmo, geralmente a política ambiental, ela traz muito isso, ela ainda tem um viés machista, né? Ela não discute o problema em si, ela só reforça a prática, né, machista que existe, e ainda de colocar a mulher submissa e ainda sobrecarrega os problemas que existem.
a educação ambiental também pode ser um espaço para que esses diálogos entre esses conflitos que existem entre gêneros, entre ambiente e território, ele possa existir. Então, nós temos, por exemplo, movimentos das mulheres atingidas por barragens, mulheres e meio ambiente, mulheres de arpilharias, Então, esses espaços, eles são espaços de discussões aonde se discute, além do problema feminino, o problema de gênero, também os problemas do meio ambiente. E as políticas públicas deverão valorizar o conhecimento feminino em relação à natureza, não desmerecendo quando do planejamento. Então, quando a gente fala que a mulher ela tem um conhecimento em relação à natureza, pela necessidade que ela passa, então ela tem que desenvolver bens e serviços para a família com o que ela tem na mão, e aí o que ela tem na mão é a natureza, e a gente precisa valorizar isso, isso tem que ser levado em conta também na hora que o Estado ele faz um planejamento. Então, quando a gente faz, por exemplo, um planejamento do comitê de bacia, é necessário levar em conta aquelas mulheres que trabalham naquela área, na área da água, ou na área de plantação. Tudo isso tem que ser levado em conta. Por exemplo, o governo do Paraná, ele trouxe como agentes de saúde as mulheres benzedeiras. E o que elas usam para benzer? Raízes e fazem chá. Então, hoje em dia, elas são consideradas, em algumas cidades do Paraná, como agentes de saúde. Então, isso é valorizar o trabalho das mulheres e um saber que era não levado em conta antigamente. E aí as trilhas da educação ambiental, né, apontam para priorizar o meio onde se vive, pois é nele, né, e esse meio que a gente tem que entender que essa é a ciência popular, a lógica de determinada comunidade, determinado grupo social, e aonde se pode encontrar saberes que são próprios e particulares à vivência de cada grupo social. Então, quando a gente fala de comunidades, ou quando fala de mulheres, nós não podemos levar um planejamento pronto, ou algo pronto, ou uma educação ambiental que vem de cima para baixo. Mas todo planejamento ele tem que ser feito compartilhado e partilhado, e principalmente levando em consideração a necessidade e as demandas que essas próprias pessoas acreditam que merecem. E aí, quando a gente fala disso, a gente tem que trazer também o conceito de justiça ambiental, que isso é muito importante. O que é esse conceito? É não deixar que essas comunidades mais pobres, ou que essas mulheres, elas tenham que ficar, como elas são mais vulneráveis, acabar ficando com a parte mais difícil de todas as tragédias ou as vulnerabilidades que aconteçam. Então, elas não podem perder o seu ambiente, elas não podem perder o seu modo de vida, porque nós estamos aumentando o nosso padrão de consumo. Então, elas não podem ser penalizadas por isso. Então, é uma defesa dos direitos, né, de sobrevivência também dessas comunidades. E aí a justiça ambiental, além de discutir sobre o ambiente, né, também diz respeito à sociedade como um todo e também com os princípios da educação ambiental, que são esses do diálogo, do entender o outro, né, entender a cultura, caminhando assim, né, na busca de uma sociedade sustentável que seja mais digna para todos os gêneros, porque a gente também pensa não só nas mulheres, mas também em entender que as sociedades são feitas de todos os gêneros e que eles também merecem ser considerados, né? E considerando todos os saberes, diminuindo a vulnerabilidade de todos esses gêneros.
E aí a gente traz o Paulo Freire para encerrar, né, que ele fala que se não amo o mundo, se não amo a vida, se não amo as pessoas, não me é possível o diálogo. E a educação ambiental em qualquer área, seja em gênero ou qualquer outra injustiça ambiental, se não existir o diálogo, a gente não pode dizer que existiu de verdade uma educação ambiental.